Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, começa agora o Pan News Cidades e eu peço licença para entrar na sua casa, no seu carro, para estar com vocês que tanto prestigiam o nosso programa, que é líder de audiência nesse horário aos sábados. A Jovem Pan tem mantido a qualidade da informação e do jornalismo imparcial que você tanto aplaude. No programa de hoje vamos conversar com a professora doutora Viviane Ferri de Souza Rodrigues, ela que é gestora do novo curso superior da Unieduca, a Biomedicina, que tanto na FAGE, em Jaguariúna, como na Max Plan, em Indaiatuba, tem se mostrado um curso com formação sólida e com inúmeras aplicações no mercado de trabalho. Vale a pena conhecer essa modalidade indispensável que a Unieduca incorporou à sua grade consagrada pela qualidade do ensino-aprendizagem. Enquanto vocês aguardam a entrevista, vale a pena destacar alguns pontos importantes que marcaram a semana. Em primeiríssimo lugar, o pito presidencial, que antecedeu a reunião ministerial dessa semana que passou. O presidente Lula, antes da pauta entre seus ministros, pauta de portas fechadas, fez uma declaração pública para solicitar aos inúmeros ministérios que não façam projetos sem os apresentar à Casa Civil, evitando a genialidade, entre aspas, das iniciativas individuais desautorizadas pelo governo. O pito foi direto ao ministro Márcio França, que criou lá um desconto para viagens e divulgou sua criatividade genial sem o crivo do Palácio. Lula não gostou do projeto e espumou sua reprovação, sem citar o nome, é claro, pelo menos publicamente, do aliado em desarmonia com as regras da etiqueta petista. Mas se o governo lulista é obrigado a conviver com aliados de última hora, em descompasso com os procedimentos da autoridade palaciana, quem não dá trégua são as chuvas de março que ainda não fecharam o verão e prometem desaguar, causando enchentes para todo lado, do Oiapoque ao Chuí, que se por um lado encheram os reservatórios, do outro tem causado uma série de inconvenientes, desmoronamentos, pessoas desalojadas que perderam tudo e necessitam do poder público para voltarem a sonhar com a segurança de uma moradia. Mas em Campinas, olha, o vereador Paulo Gaspar, do Novo, foi barrado no baile e sua intenção de auxiliar a administração a verificar os critérios utilizados para a poda das árvores do Bosque dos Jequitibás, que depois daquele acidente provocado pela queda de uma sequoia centenária sobre um automóvel que transitava pela rua que circunda a área verde e que fez uma vítima fatal, um motorista esmagado pelo pesado tronco, mesmo, segundo ele, tendo informado a secretaria competente que estaria no local e ora para tal averiguação, teve sua fiscalização frustrada. O vereador e seus especialistas ambientais não puderam acessar o espaço fechado para a visitação. Ele foi tratado como um mero usuário, um turista, e assim sua entrada foi impedida. Se pensarmos bem, temos que aceitar esses novos tempos em que um vereador, cuja função principal é a de fiscalizar, na verdade, está proibido de fazê-lo. A ordem institucional, os preceitos fundamentais, as leis e o respeito entre os poderes encontram-se em descrédito, são manipulados e interpretados conforme o chefe do dia, o que desmoraliza a base legal que fundamenta o Estado democrático de direito. E tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito, palavra de honra.
E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, nós vamos conversar agora com a professora Viviane Ferri de Souza Rodrigues, que é doutora em Engenharia Química, gestora do curso de Biomedicina da Unifage e da Unimax, além do apoio pedagógico que ela fornece ao curso de farmácia da Unieduca, das duas instituições. Professora, que privilégio tê-la no Pan News Cidades. É muito bom conversar com uma bioquímica e falar um pouco da biomedicina. Tudo bem, doutora? Olá, Thanos, tudo bem? Eu que tenho o privilégio de estar aqui conversando um pouquinho com você e com os ouvintes, e gostaria de primeira mão e agradecer essa oportunidade, né, essa abertura para que a gente possa divulgar um pouquinho mais essa área do biomédico, né, o que o biomédico faz, para que as pessoas venham a conhecer um pouquinho mais dessa área. Você sabe que é tanta coisa para te perguntar. Eu dei bioética no curso de Direito, que é uma área hoje fundamental e os advogados têm que conhecer. Bioética exige uma divulgação. As pessoas às vezes não percebem como tudo isso está tão perto da gente e ao mesmo tempo tão distante. E eu gostaria de começar, até por interesse próprio, não que eu seja um atleta, não sou, mas eu conheço tantos amigos que usam e utilizam anabolizantes, esteroides. Eu sei que a senhora tem uma conferência, uma palestra sobre esse tema. E eu gostaria de saber quais são as suas impressões sobre a utilização desse tipo de, eu vou chamar, medicamentos. Podemos começar por aí a nossa conversa? Claro, podemos sim. Esse é um assunto bem interessante mesmo e um assunto até polêmico, né? Realmente, nos últimos tempos, a gente tem visto as pessoas recorrerem, né, a diversas alternativas para se alcançar um corpo dito perfeito, né? E para entender primeiro essa parte dos anabolizantes, eu acho que é super importante nós entendermos o que são os anabolizantes, né? Então, os anabolizantes são hormônios, esteroides, então hormônios sexuais que fornecem ou que ativam as células orgânicas a um crescimento. Então é por isso que as pessoas acabam se utilizando, a gente pode até sim chamar de um medicamento, né? É uma formulação química externa, análoga, ou seja, semelhante aos nossos hormônios que o nosso corpo produz. Só que aí entra um probleminha, né? Uau. Conforme a gente coloca um hormônio que ele é de fora do corpo, no corpo, o corpo entende que ele não precisa mais fazer. Então,
Aí a gente tem um problema que é secundário, que são os casos, às vezes, de esterilidade. Mas, então, vamos pensar assim, imaginar... Pode falar. Me explica melhor isso. Quer dizer, o anabolizante, ele é um hormônio, é isso? Ou é o esteroide? Isso mesmo. O que é o anabolizante e o esteroide? São coisas diferentes ou isso compõe um produto só? Isso compõe um produto só. Então, ele é um tipo de hormônio. Nosso corpo ele tem diversos hormônios, só que existem os hormônios chamados de esteroides, que são os hormônios sexuais. O que quer dizer? Que são hormônios que são produzidos pelas gônadas sexuais. Então, no homem, as gônadas, ou os testículos, no caso, eles produzem testosterona. E na mulher, nos ovários, ele vai produzir o estrógeno e a progesterona. Então, a testosterona é o hormônio que mais estimula as células ao crescimento. É só a gente pensar na origem deles, né? Se ele é produzido pelo testículo para ativar a produção de espermatozoide. Sim. Então, ele está ativando a produção de células. Só que, mais uma vez, se ele vem de fora do corpo, o corpo entende que ele não precisa. Então, aquela testosterona, aquele hormônio do próprio corpo, que deveria estar estimulando as células do próprio testículo a produzirem o espermatozoide, não vão estar funcionando ali. Elas vão estar funcionando em outras células do corpo. Professora... Então, é como se o testículo atrofiasse. Mais ou menos assim. Não, tá bem, mas e aí o camarada faz, por exemplo, musculação, ele passa a crescer de forma até monstruosa, né? Porque as pessoas estão gigantescas hoje, braços enormes. Eu me recordo da musculação dos anos 50, 60, não chegam nem aos pés do que ocorre hoje. Então tudo isso acontece em virtude da utilização desses anabolizantes? Exatamente. Então, como é um hormônio de crescimento, e ele não vai estar atuando onde é para ele atuar, se fosse o nosso natural, né, a testosterona natural, então ele vai atuar onde? Em outras células, ele atua nas células musculares. Por isso esse crescimento exagerado. Agora, isso também ocorre com as mulheres? Elas acabam tomando hormônio masculino para aumentar a musculatura ou não? Não, ela também faz. As mulheres também fazem uso de testosterona para esse crescimento exagerado, né? Para a gente entender o crescimento normal de um treino de academia, ele acontece. É porque as células, com o exercício, elas vão sofrendo pequenas lesões muito pequenininhas e o corpo vai se adaptando. E uma das adaptações do corpo se chama hipertrofia, aumentar o tamanho. Então, naturalmente, se qualquer pessoa for treinar e fizer uma alimentação correta e fizer um treino correto, ele vai ter esse aumento da musculatura. O hormônio faz o quê? O hormônio aumenta e acelera esse processo. Então, no caso das mulheres que querem uma hipertrofia aumentada, elas vão acabar utilizando o hormônio masculino. O feminino, no caso, não teria esse efeito para elas, porque o feminino ele não vai promover um crescimento de células como é a testosterona. Ele vai promover, na verdade, uma diferenciação lá no útero. Então, por isso que ela precisa também usar testosterona. E aí as alterações de voz, de pelo, né, que acontecem nas mulheres. Agora, esses anabolizantes mudam o humor, o indivíduo fica um pouco mais agressivo, violento. Isso acontece, professora? Olha, Thanos, não é uma regra, tá? Mas qualquer alteração hormonal, ela promove também alterações metabólicas de ordem geral. Tá? Então, algumas pessoas podem ficar mais agressivas ou podem, de repente, ter algum outro transtorno de personalidade? Pode, mas não é uma regra. Eu estou conversando no Pânio Cidades com a professora doutora Viviane Ferri de Souza Rodrigues. Ela é a gestora do curso de Biomedicina da Unifage e Unimax e, aliás, muito competente. Tem um currículo admirável e é uma pesquisadora, sem dúvida alguma, de grande intensidade. Eu tenho tantas perguntas para fazer, mas vamos comentar, vamos falar um pouquinho sobre o curso de Biomedicina. Isso mesmo. Thanos, a gente está muito feliz, né, com a abertura do curso de Biomedicina na Unifage. Então, na Unimax nós já formamos agora, na última sexta-feira, a nossa segunda turma, mas é a primeira turma de Biomedicina na Unifage. Então, a gente está realmente muito feliz de abrir mais espaço para o curso de Biomedicina, principalmente porque o biomédico é um profissional que está muito atuante no mercado ultimamente, né? Principalmente com a Covid.
Na Covid a gente teve até algumas notícias, né, da descoberta do sequenciamento genético do vírus. Quem fez foi uma biomédica, né? Então é uma área de atuação super importante. Então, estamos realmente muito felizes com essa abertura do curso. Que bacana isso. Agora, a biomedicina tem muitas aplicações e a senhora é docente dos cursos da própria biomedicina, da medicina e da veterinária. Qual é a competência do profissional que se forma nessa área? Então, o profissional biomédico, hoje, segundo o Conselho Federal, né, de Biomedicina, ele tem 34 áreas de atuação. Então, são 34 habilitações. No momento, nos nossos cursos Unimax e Unifage, nós oferecemos a habilitação profissional biomédico em análises clínicas, que é a grande área de atuação do biomédico, né? Realizar exames que auxiliem e que trabalhem junto com outros profissionais, como é o caso dos médicos. Então, sem um exame realizado, bem feito, com toda a competência, o clínico dificilmente ele consegue fechar um diagnóstico. Então, está aí a importância desse nosso profissional que nós estamos formando. Mas existem diversas áreas que estão aí como as queridinhas do momento, né? Uma das áreas é a estética. Sim. Então, por isso a importância do direito, né? Das leis, da ética, claro que para todas as áreas, mas é importante, até fica uma dica minha, né, para quem tiver a vontade de realizar um procedimento estético. Isso tem gerado até polêmica nos últimos dias aí, né? A respeito de quem pode, quem não pode. Vamos esclarecer um pouquinho mais essa área, que é interessante demais. Quer dizer, claro. Essas questões, elas são alvo sempre de matérias jornalísticas, acabam se transformando muitas vezes até em ocorrências policiais, não é? Exato. A estética, em que sentido? Porque é tão amplo a biomedicina, em que sentido ele acaba se capacitando também nessa área? Então, o profissional biomédico, ele teve uma normativa pelo Conselho Federal de Biomedicina de 2012. E nessa normativa, ele apresenta quais são os procedimentos estéticos que o profissional biomédico pode realizar. Então, são aqueles procedimentos minimamente invasivos. O que quer dizer isso? Vamos falar do Botox, que eu acho que é o queridinho que todo mundo conhece, né? O que seria? O Botox, ele é uma injeção de uma toxina, de uma bactéria, toxina botulínica, que ele consegue minimizar ou retirar aquelas linhas de expressão por um tempo, né? Enquanto aquela toxina está no corpo. Mas aonde é aplicada? Não é endovenosa, não é dentro da veia do paciente, né? Nas camadas mais superficiais. Então, o profissional biomédico ele é habilitado para fazer esse tipo de procedimentos, nada invasivo. Sim. Agora, a pessoa quer fazer uma plástica no nariz, né, uma rinoplastia, ou quer colocar um silicone em qualquer parte que seja, biomédico pode fazer? Não, nenhum outro profissional pode fazer, a não ser o médico. Isso é importante deixar bem claro, né? Muita gente faz com qualquer pessoa não capacitada, habilitada, esses tipos ou esses procedimentos, e isso é muito perigoso. É preciso ter um profissional formado e conhecedor dessa área, não é mesmo, professora? Exato, e habilitado, Thanos, essa é a grande importância. Então, a minha dica, qual é? Eu quero fazer um procedimento. Eu quero fazer, então, um Botox. Com quem que eu vou fazer? Existem alguns procedimentos que o enfermeiro pode fazer, o farmacêutico pode fazer, o fisioterapeuta pode fazer. Mas como que eu tenho certeza quem pode realmente, pela lei? Conselhos federais, tá? Então, a tecnologia está aí para ajudar a gente, né? O Google, ele ajuda bastante a gente nessas pesquisas rápidas. Então, entra no Conselho Federal daquela profissão. Então, do biomédico, o CFBM, que é o Conselho Federal de Biomedicina. Entra lá, vê se faz parte dele fazer aquele procedimento. E se não fizer, não importa a graduação que ele fale que não faça. Né? Se não está na legislação, não faça. Então, esse é o meu conselho. Procurar nos órgãos regulatórios o que aquele profissional realmente pode fazer. Mas a senhora estava explicando, professora Viviane, quais são as áreas de atuação. Então, essa é uma área de atuação também do biomédico, eu posso chamar assim, não é? Isso, biomédico, isso mesmo. E os laboratórios são, acho que hoje, uma necessidade para suporte da própria medicina. São áreas complexas essas, e o curso também oferece esse tipo de formação, não? Exatamente. Então, como eu havia comentado, a habilitação que nós fornecemos no momento para o nosso aluno é o analista clínico, que é realmente
no desenvolvimento desses exames, né, na realização. Que tipos? Exames de sangue, de fezes, de urina, exames de imagem, o nosso aluno também pode trabalhar. Então, eles são realmente essenciais para que o clínico tenha o seu diagnóstico. Então, eu costumo muito dizer que os profissionais, eles cada vez mais, eles têm que trabalhar em conjunto, né? Uma profissão, ela dificilmente ela consegue chegar em um objetivo final sozinha. Então, essa é a grande importância dessa parceria. E pensando ainda mais nessa parceria, o diagnóstico por imagem, que é uma área do biomédico, que é aqueles raio-x, tomografia, ressonância magnética, também é uma área que está em contato direto com os clínicos, né, auxiliando esse diagnóstico. E qual é a infraestrutura da Unimax, que eu até inverti, né? O curso da Unifage abre agora, não é? Acho que é a primeira turma, né? Isso mesmo. Eu fiz até uma inversão. Mas a Unimax está bem preparada já, bem estruturada. E como é que anda a Unifage? Olha, Thanos, as duas unidades, na verdade, as duas faculdades, elas estão extremamente preparadas, porque nas duas já existe o curso de medicina, medicina humana, né? Tanto a veterinária quanto a humana. Então, as duas estão muito bem preparadas. Nós temos simuladores, né, bonecos simuladores, que a gente pode colocar ali, por exemplo, um paciente com uma história clínica, e aí o boneco, ele vai falar o que ele está sentindo, o que está acontecendo, e aí tanto o médico, né, os futuros médicos e futuros biomédicos podem trabalhar em conjunto nesse caso, o caso ali que está acontecendo na realidade, né? É um boneco, mas ele foi todo programado em cima de um caso real. Então, os nossos alunos das duas instituições, eles já desde o primeiro ano, eles já têm isso na prática. É um slogan que a gente fala da faculdade, que o nosso DNA é o seu futuro na prática. Então, o aluno, desde o primeiro semestre, então a turma que acabou de iniciar na Unifage, já está em contato com casos clínicos, já está dentro do laboratório, já realmente dentro da prática. Eu estou querendo abordar tanta coisa diferente para poder entender esse universo. Eu peço desculpas à senhora, professora Viviane, e aos nossos ouvintes. Mas tem uma conferência sua também, que eu entrei, esmiucei o seu currículo, sobre micro e nanotecnologia. Isso me chamou muito a atenção. Me explica exatamente qual é a visão desse trabalho dentro da sua área de atuação. Foi até bom, Thanos, tocar nesse assunto, que eu tenho, inclusive, um grupo de pesquisa de nanotecnologia dentro da faculdade, do qual eu sou coordenadora. Esse grupo de pesquisa é para a gente encontrar tudo que tem a esse respeito, né? A nanotecnologia é uma tecnologia muito pequenininha, para os ouvintes terem uma ideia. É um fio de cabelo, né? Ele tem uma escala muito pequenininha, mas a escala que a gente trabalha é como se fosse partículas para entrar dentro do fio de cabelo. Então, são extremamente pequenas, eles conseguem, inclusive, permear dentro das células. Então, são tecnologias que podem ser utilizadas como tecnologias-alvo. O que quer dizer isso? Eu posso selecionar o local onde eu quero que essa terapia chegue. Então, é fantástico, né? A gente tem muitas coisas desenvolvidas hoje em dia com nanotecnologia, fármacos, cosméticos, terapias oncológicas. Então, hoje é o boom do momento, né? Então, é uma área também super importante para pesquisa, né? Em diversas áreas, não só na área biomédica. A farmácia estética, a senhora, nós até abordamos agora há pouco, mas eu não posso deixar de citar, professora Viviane, a utilização dos animais. Tem existido muita resistência e proibições, inclusive, para o teste de determinados produtos em animais. Coisa que, enfim, me parece ser uma tendência da medicina. Cada vez mais o menor uso de animais para testes. Como é que a senhora analisa essa utilização? Os computadores já superaram essa etapa orgânica, digamos assim, do projeto, do desenvolvimento desses produtos? Olha, Thanos, totalmente, se eu te disser que totalmente, eu vou estar mentindo. A tecnologia, sim, tem ajudado muito, muito, muito. Tanto que esses simuladores, né, que eu acabei de comentar da medicina, é um boneco, é um paciente perfeito ali, né? Então, em vez de analisar, talvez, 20 pacientes, a gente usa um boneco e faz 20 experimentos ou situações diferentes. Mas o que acontece quando a gente vai
testar, vamos imaginar um fármaco, né, um medicamento ou um cosmético. Existem ainda simulações que não são totalmente iguais às orgânicas. Ainda não. Então, existem ainda alguns testes que são considerados, né, in vitro e em vivo. Qual que é a diferença? O in vitro eu vou gerar uma situação parecida com o organismo e testar ali. E o in vivo é quando utiliza realmente algumas cobaias. Isso diminuiu muito, quase não se usa mais mesmo. Mas assim, totalmente ainda não conseguiu fazer todas as simulações pertinentes, ainda não. Mas eu acredito que em breve. Estamos caminhando para isso. Nós estamos conversando com a professora Viviane Ferri de Souza Rodrigues, ela que é doutora em Engenharia Química, gestora do curso de Biomedicina da Unifage e Unimax, e também docente dos cursos de Medicina e Veterinária. Professora Viviane, na qualidade de gestora, vamos fazer um chamamento aos ouvintes interessados aí nessa área, porque há a possibilidade deles ingressarem no curso ainda nesse mês de março, não? Isso mesmo, Thanos. Então, eu queria muito de convidar a todos os interessados que têm esse sonho de cursar biomedicina, é um sonho de doar de si, né? Eu falo que quando a gente escolhe uma área da saúde, a gente sempre vai doar de si. A gente está disponível a isso. E as matrículas realmente estão abertas ainda nos 2 campos, tanto no campus Unimax quanto no Unifage. Elas vão percorrer todo mês ainda de março, e ainda existe a possibilidade também daquele que tem um interesse, cursa em outra instituição e de repente quer transferir, ou quer transferir de outro curso, faz um outro curso e aí se interessou por essa área, quer partir para a área da saúde, tem essa possibilidade também. Existem diversos planos de bolsa, descontos, então ainda dá tempo. Tem uma idade para isso? Ou, por exemplo, eu sou um 60ão, né? Aliás, já passei o limite. Será que eu consigo ainda fazer um curso desse, professora? Consegue, não tem limites, né? Me perguntaram ainda esses dias, né? Quem que não pode fazer biomedicina? E aí, na hora eu parei e pensei, eu falei, não tem. Qualquer um, não tem limite de idade. Temos desde os jovenzinhos que estão saindo do ensino médio, com 17 anos, às vezes, que já chegam pra gente, mas a gente tem nossos 60ões que estão lá realizando sonhos. Isso é tão importante, né? Portas abertas. Ai, que bom. E me diga, há um site para informações? Sim. Então, os interessados, para descobrir um pouquinho mais a respeito também, como são as matrículas, entrar em contato com o pessoal, é o site www.unieduca.com.br. Então, ali tem todas as informações, já pode fazer até matrícula por ali, pedir o contato de alguém do comercial, saber valores, tudo ali pelo site já dá para saber. Que legal, né? Isso é tão importante, é tão gostoso estar nos bancos escolares, né? Nós lecionamos, mas o outro lado também é um lado maravilhoso, né? Isso dá energia pra gente, é uma energia que eu acho que nem a biomedicina consegue captar com tanta força, ser estudante. Explicar isso. É verdade, é um metabolismo sem explicação, essa energia. Que coisa boa. Eu conversei com a professora Viviane Ferri de Souza Rodrigues, professora doutora em Engenharia Química, gestora do curso de Biomedicina da Unifage e Unimax. Obrigado por sua participação. Com certeza os ouvintes aqui do Pan-News Cidades, eles aprenderam muito no programa de hoje. Muito obrigado pela sua presença, professora. Thanos, eu que agradeço imensamente essa oportunidade de falar um pouquinho do curso da biomedicina, dessa minha paixão pela biomedicina e um momento de convidar essas pessoas mesmo que têm essa vontade, essa paixão a entrar para o nosso time. Muito obrigada. O Pan-News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. Grupo Unieduca.com.br
No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.